sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Já vai dar 7h40, vamos dar início ao culto. Vamos pedir ao pastor Davi Dionísio para fazer a oração inicial. Amém, vamos orar. Maravilhoso e bondoso Deus, nós queremos te render graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Te agradecer por nossas vidas, por nossa saúde e, sobretudo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de, reunidos como teu povo, estudarmos a tua palavra. Amém. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que tu venhas abrir os nossos corações e o nosso entendimento para uma melhor compreensão de tudo aquilo que vai ser instruído, Senhor Deus, a partir de agora. E também, Senhor Deus, que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração e incline os teus ouvidos às nossas orações. Te oramos assim agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Alexandre queria falar alguma coisa com o pastor Saul antes da gente começar? Ou... Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Tá certo. Então vamos prosseguir. Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus com o cântico Caliene. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 178, A Excelência do Amor. Um hino que nunca mais eu cantei, eu olhando aqui o hinário, senti desejo de cantá-lo. 178, A Excelência do Amor.
Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana este amor. Com suspeitas não se alcança, vero amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade, que destrói esse amor. Dites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, uma vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é mesquinho, desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Amém. Beguinha. Amém. Eu vou ler, os irmãos quiserem acompanhar o Salmo de número 1, Salmo 1, né, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Logo após, a palavra está com o pastor Saul para o estudo desta noite. Vamos orar com o irmão Alexandre Pascoal. Oremos. Bondoso Deus, graças te damos. Em primeiro lugar, pelo dom da vida que o Senhor nos concede. E em segundo lugar, Senhor, por esse estudo bíblico que aqui vai ser realizado na pessoa do reverendo Saul. Pedimos que o Senhor, pelo poderoso Espírito Santo, em nome de Cristo, possa assim iluminá-lo e guiá-lo, Senhor. Que cada palavra possa atingir os nossos corações, de maneira que possamos, cada dia,
mudar e ser mais firmes na tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Amém. Amados, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nesta noite. Queridos, eu vou colocar aí a tela da apresentação. Vou pedir somente para o me informar. Apareceu uma telazinha amarela. Nada? Ok, pastor. Ok. Apareceu? Beleza. Apareceu sim. A internet parece que está lenta, né? Demorou. Não, mas já apareceu. Muito bem, queridos. Muito bem. Bem, irmãos, nós estamos estudando as igrejas do Apocalipse. Essa abordagem, como tenho dito, ela é diferente da que o pastor Davi fez. Ele pregou sobre essas igrejas, fez uma abordagem bem teológica. Eu estou fazendo uma abordagem mais histórica, até porque os irmãos já viram a abordagem teológica que o pastor Davi fez, né? E hoje nós vamos estudar mais uma destas igrejas. O tema geral do nosso estudo é a esperança dos fiéis, baseado no livro do Apocalipse. Entre este tema, nós estamos vendo as cartas às 7 igrejas. Hoje nós vamos ver a carta à igreja de Sardes. Esta igreja foi a que teve uma repreensão bem mais severa, na minha interpretação, né? Uma boa parte delas teve repreensão, algumas não tiveram repreensão, acredito que 2, e Sardes foi a que teve uma repreensão assim mais rígida, ou mais dura, se nós quisermos assim dizer, não é? Muito bem. Então, o texto está aí, Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Quem quiser abrir o texto pode abrir, se quiser deixar aberto, pode deixar, que nós vamos estar citando alguns versículos desse texto. E nos diz assim: e ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, nesta ocasião, pedimos a tua bênção para nós, que tu nos conceda, Senhor, a sabedoria necessária e suficiente para que possamos retirar desse texto a mensagem que tu tens para nossos corações na noite de hoje. Nos abençoa, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, sabemos
que Jesus escreveu para uma igreja específica na sua época. João escreveu aquilo que Jesus lhe deu. Já vimos essa parte na introdução. E estas cartas foram dirigidas especificamente a cada uma igreja, mas no todo elas foram dirigidas a toda a igreja, em todos os lugares, e a igreja de todos os tempos. Portanto, a mensagem da igreja de Sardes, que foi para a igreja específica, ela o foi também para a igreja como um todo. E para nós, para mim e para você também. Amados, nada pode ser pior do que uma igreja morta. Ela é como um homem que está morrendo de sede no deserto e que vê um poço de água à distância. Mas quando ele chega perto, descobre que aquele poço está seco. Muitas almas sedentas estão cambaleando no deserto deste mundo e no final eles veem em uma igreja o que parece ser a sua esperança, mas eles entram e descobrem que ela está morta. Esta é a mensagem que o Senhor está trazendo aqui para a igreja de Sardes e para muitas igrejas hoje também, ou seja, para a igreja dos nossos dias também. Esta é a pintura que nos é dada nesse texto, sobre a igreja de Sardes e a época que ela representa, que naquele mapa representativo que eu já apresentei aos irmãos, é o tempo e o período da reforma. Vamos ver um pouquinho disso mais adiante. Algumas considerações sobre Sardes. Sardes, a capital da Lídia, foi uma cidade proeminentemente na Ásia Menor. A igreja local parece ter tido um nome aceitável em certas áreas, mas na verdade era uma igreja morta. A igreja estava morta, na linguagem do próprio texto inserida nestes versículos que foram lidos para os irmãos. Isto é trágico, porque a vida é uma característica do cristão renascido. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. João, capítulo 10, e o verso também de número 10. Este não era o caso da igreja de Sardes, e não é o caso de muitas igrejas do nosso tempo, que também são igrejas que estão passando pelo mesmo problema e pelas mesmas dificuldades que Sardes passou, e são, por assim dizer, também igrejas mortas. A igreja de Sardes, poderíamos dizer que representa a igreja morta, e também a igreja do período a partir de 1520, dentro daquele mapa histórico que nós vimos. Você vê que a tela aí é bem sugestiva, né? É de quem está morto mesmo, não é? E o Senhor diz que resta um pouquinho de vida, um pouquinho mesmo. Está se esvaindo, está se acabando a vida da igreja. Daqui a pouco não tem mais nada. É mais ou menos essa a linguagem pregada aqui nesse texto, e que a gente vai desenrolar um pouquinho a respeito dele. Portanto, esta era a era da igreja morta, fazendo a análise histórica do período que esta igreja representa.
A cidade de Sardes foi capturada pelos persas no ano de 549 antes de Cristo e foi destruída pelos jônicos em 501 antes de Cristo e foi ainda conquistada por Alexandre o Grande no ano de 334 antes de Cristo. Sardes tornou-se famosa por sua riqueza material. Sardes, a metrópole da região da Lídia, na Ásia Menor, está localizada no Monte Timlo, que está aí também apresentado para os irmãos uma imagem do monte, para que a gente tenha uma ideia da localização geográfica de Sardes. A sua localização estava em torno de 48 a 52 quilômetros a leste de Esmirna, atual Izmir, na Turquia, como já vimos quando estudamos a igreja de Esmirna. Sardes também, irmãos, foi um centro de adoração de uma deusa, a deusa Cibeles, que é outro nome para a deusa Ártemis. Esta deusa pagã estava associada à fertilidade e foi invocada por mulheres na época do parto. No meio da opulência desta cidade influente, foi a congregação daquela cidade a que recebeu a carta contendo a maior repreensão de todas as igrejas. A maior repreensão é dirigida à igreja de Sardes. Muito bem. Sardes, irmãos, significa aqueles que escapam, ou aqueles que saem. Essa seria um significado para o nome Sardes. Este nome, justamente com a condenação do Senhor a esta igreja, fornece uma descrição das igrejas da Reforma. A Reforma Protestante foi desenvolvida como resultado da ênfase contínua da igreja nas doutrinas pagãs absorvida por centenas de anos, ao invés de aderir aos princípios da escrita, aos princípios da palavra de Deus. Nos estudos anteriores, nos dois últimos, nós podemos ver a derrocada da igreja e como ela caminhou para a associação com o paganismo. Sem dúvida, foi uma estratégia do diabo, uma estratégia muito bem bolada, porque quando o diabo perseguia e matava os cristãos, a igreja crescia cada vez mais, e ele viu que essa metodologia não funciona. E por isso ele aliou-se à igreja. E com Constantino, isso veio a correr muito rapidamente, e Constantino propiciou a absorção do paganismo pelo cristianismo. E desde lá até 1520 a igreja vem sofrendo essa influência pagã, e no 16º século houve a reforma, conforme sabemos, e é o período que estamos a estudar. A principal ênfase das igrejas reformadas foi originalmente baseada nas palavras de advertência de Martinho Lutero,
tiradas das Escrituras, especificamente Romanos, capítulo 1 e o verso 17, que é aquele texto tão conhecido que nós todos citamos: os justos viverão pela fé. Esse foi o pontapé da reforma. Eles pararam de tentar fazer da salvação o resultado das obras e inflamaram um ressurgimento do interesse no estudo das Escrituras. Esse era e foi o principal objetivo da reforma: mostrar que a salvação não poderia ser conquistada pelas obras e também despertar o interesse no estudo das Escrituras. Sabemos, irmãos, que tem muitos cristãos hoje que ainda querem fazer e realizar obras para a sua salvação e querem merecer, achando que vão ter a salvação por mérito próprio. Então nós vemos que essas crenças, elas prosseguiram no pós-reforma. Então a reforma não foi uma reforma assim perfeita, mas ela veio com algumas falhas junto também. E vamos analisar um pouco das tragédias da reforma, ou dos pontos negativos que a reforma trouxe. A reforma não trouxe só pontos positivos, não. Os pontos mais positivos foi fazer com que nós pudéssemos refletir e entender que a salvação não é pelos méritos próprios, não é pelas nossas obras, mas é pela fé. Romanos, capítulo 1, verso 17. Também despertou o interesse na leitura e exame das Escrituras. Duas coisas extraordinárias, e é por causa dessas coisas que nós hoje estamos aqui estudando a palavra de Deus, porque ela foi libertada, por assim dizer, como vimos no estudo anterior, que a igreja havia proibido os leigos de examinarem e de lerem sequer as Escrituras. Então, só os clérigos poderiam fazê-lo. Mas também teve coisas difíceis e complicadas que não saíram da igreja, que a igreja preservou, não é? A tragédia da igreja da Reforma, que resultou na condenação do Senhor, quando ele lhes disse que estavam mortos, tem dois aspectos que nós queremos considerar, entre todos os demais. Primeiro, irmãos, a igreja ou as igrejas tornaram-se estatais. A igreja se tornou a igreja do Estado. Na verdade, igreja e política precisam estar separados. Política e igreja não podem se misturar, mas as igrejas nasceram como igrejas estatais. Lutero, por exemplo, buscou a aprovação de líderes políticos e, eventualmente, a igreja luterana tornou-se a igreja estatal alemã, como outras em toda a Europa o fizeram. Portanto, as igrejas da Reforma inicialmente se tornaram igrejas do Estado, o que traz preocupação e o que traz também perigos. O perigo é que, neste momento, a igreja inclua toda a população, eliminando assim a necessidade de aceitação pessoal de Jesus Cristo e a ênfase na relação individual com Deus.
De repente, é como se de repente o Brasil declarasse que a igreja presbiteriana, por acaso, é a igreja oficial do país e que todos os brasileiros devem pertencer a ela, independente da aceitação pessoal de Jesus Cristo e de uma vida de relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Bem, as igrejas da Reforma, elas correram esse risco. E vimos, citando especificamente Lutero, não é, que a igreja luterana se tornou a igreja oficial da Alemanha. Outro perigo é a tendência de satisfazer o governo diante das questões religiosas. Então, são dois grandes perigos. Primeiro, introduzir todo mundo na igreja, independentemente da sua fé, porque agora você é uma religião do Estado. E a segunda é você satisfazer o governante, mesmo a despeito do que diga a palavra de Deus. Então, essa é o primeiro ponto negativo. Segundo, a igreja da Reforma não muda completamente. Ela preserva alguns costumes. Entre eles, já coloquei a questão estatal. Então, a igreja preservou alguns costumes, ritualismo e formalidades características do paganismo que não levam à adoração genuína porque apelam para a natureza humana. O homem pode decidir. Está aí hoje as igrejas que querem que você é quem decide ou não, se aceita ou não, se recebe ou não a vida eterna. Esse é um costume que veio junto com a reforma também, né? A Bíblia ensina que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. João, capítulo 4, verso 24. O ritual que vem do paganismo não pode ser do Espírito Santo e não transmite a verdade. O objetivo principal de uma igreja é a disseminação do Evangelho de Jesus Cristo de forma genuína, sem nenhuma mistura. Isto deve ser alcançado com o que é cantado e ensinado. Se as pessoas deixam a igreja com um misterioso sentimento de adoração, mas sem ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, então eles adoram em uma igreja morta. E era basicamente o que estava acontecendo com a igreja de Sardes. Segundo aspecto, irmãos, o segundo ponto, a natureza de Cristo. Observamos que a cada uma das igrejas, Cristo se apresentou de uma forma diferente. Se você analisar todas elas, desde a primeira, e vai ver que até a última, o Senhor se identifica com uma de suas naturezas, porém, de forma diferente em cada igreja. Aqui, nos diz o texto, no versículo 1, na parte B, diz assim: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. E as 7 estrelas. A expressão aquele que tem é um particípio presente, voz ativa e sugere ação contínua, além de controle e direção. Os 7 Espíritos é uma referência à plenitude do Espírito Santo.
Esta expressão fala da formação e da vida inerentes ao Espírito e que estão disponíveis para a igreja de Sardes, apesar de seu status como espiritualmente morta. Eu vou considerar aqui, irmãos, algumas coisas do tempo do verbo, porque é interessante para nós termos esta análise do verbo. Eu não vou estar aqui citando textos gregos e palavras em grego, porque, como dizia o meu professor de grego lá no seminário presbiteriano, professor Ailton, ele dizia o seguinte: falar em grego para a igreja é pedantismo, é querer mostrar que você sabe, mas não precisa, porque a igreja não conhece nem estuda grego. Se você está pregando para teólogos, tudo bem, mas se você está pregando para a igreja, então você pode omitir as palavras em grego. Embora seja importante para você ter o conhecimento, é claro, não é? Muito bem, então nós vamos falar dos tempos verbais sem ficar citando os verbos em grego. Tá certo, professora Zélia? Vamos citar o tempo do verbo sem precisar citar a palavra em grego, que não vai agregar muita coisa para a gente aqui no nosso... É verdade. estudo. Muito bem. Então, irmãos, nesse texto, o genitivo de Deus sugere a doutrina da procissão do Espírito, ou seja, da relação eterna entre as três pessoas da Trindade. Denota a autoridade de Deus. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. A menção que aqui se faz de as 7 estrelas aponta para o fato de que o Senhor tem controle sobre os pastores e as igrejas e as torna estritamente responsáveis por responder a tão abundante provisão espiritual. O Senhor traz a advertência à igreja e espera que ela responda e apela para que ela responda positivamente. Terceiro aspecto, a condenação à igreja de Sardes. O Senhor condena esta igreja. E ele começa no verso 1, parte C, nós estamos analisando o versículo 1 e anteriormente falamos da parte B e agora a parte C. O Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Esta frase aponta para a onisciência do Senhor. Ele tem um conhecimento de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. Nada no passado, no presente ou no futuro se esconde dele. Ele sabe e conhece todas as coisas. Por isso ele diz aqui com muita propriedade: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas ações, eu sei o que você faz. Essa palavra também é para nós. Nós não nos escondemos de Deus. Onde estivermos, Ele está nos vendo. Isso também pode se referir aos primeiros estudos da Reforma, quando Martim Lutero e outros se dedicaram a desafiar as autoridades de Roma, mesmo em risco de suas próprias vidas, para obedecer ao ensino bíblico da salvação pela fé. Na parte D do versículo, ele diz: que tens nome de que vives. Esta afirmação
provavelmente refletirá a própria condição dos habitantes de Sardes. Quando o Apocalipse já estava sendo escrito, a glória e a fama da cidade de Sardes tinha entrado para a história. Era uma cidade maravilhosa naquele tempo. É provável que os habitantes daquela cidade continuassem a manter o orgulho da glória do passado, sem levar em conta que viviam em uma situação diferente. Também devemos ver Mateus capítulo 10, verso de número 39. Pois bem, em primeiro lugar, irmãos, Sardes tinha uma falsa reputação para a vida. Sardes parecia uma coisa, mas era outra. Ela parecia, mas não era o que parecia. E assim também, irmãos, isso mostra claramente que também hoje não é diferente. Nós temos igrejas que parecem ser uma bênção extraordinária do ponto de vista material, que é o que mais se avalia hoje, não é? Se observa, eu lembro de várias pessoas, inclusive que vieram com recomendação para ficarem lá na nossa igreja e estiveram lá, mas não ficaram lá e foram, claro, eu não vou ficar aqui porque aqui não tem estacionamento, aqui não tem uma estrutura que a minha família merece, isso aqui não tem. Deu para entender o que eu estou querendo dizer, né? Então eu estava procurando um ambiente, não estava procurando uma igreja, estava procurando um ambiente, não é? Então nós temos muita gente assim hoje também. São pessoas que parecem, mas não são. São igrejas que parecem, mas não são. E assim sucessivamente. Aqui não era diferente. Sardes tinha uma falsa reputação para a vida. Vivia de uma forma, mas aparentava viver de outra. E isso está repreendido aqui. Um nome em que você vive sugere que aqueles que contemplam a congregação de Sardes inferiram que era uma congregação cujos sinais vitais eram aceitáveis. Todavia, fosse uma assembleia que vibrava com atividades, com pregações, com programas e conferências, mas no que diz respeito a Cristo, ela estava morta quanto um cemitério. Não tinha vida naquela igreja do ponto de vista da espiritualidade e da comunhão com Cristo. Embora fosse uma igreja vibrante, uma igreja com conferências, com atividades enormes, no entanto, era uma igreja que não tinha uma vida cristã. Era um cemitério. A realidade em Sardes era, sim, de morte espiritual. Não no sentido de aniquilação ou cessação da existência, mas de um estado de desamparo, um estado de incapacidade, um estado de desqualificação. Podemos ver, para firmar esse nosso entendimento, Romanos capítulo 4, verso 19, Hebreus capítulo 11 e verso de número 12. A frase é assim chamada no texto grego, que um nome que você tem, que você vive, mas morto estás. Essa seria uma tradução literal deste versículo, sem as adaptações da língua. A congregação de Sardes só vivia de aparência, mas na realidade, no que diz respeito a Deus, ela estava morta. Nos termos de João, capítulo 11 e verso 25. Portanto, irmãos, viver
ou a igreja de aparência, apenas para que os outros vejam, e as mazelas introduzidas dentro da igreja só revelam que a igreja está morta e não viva, embora vibrante. Segundo, o texto, o Senhor diz e fala, desculpe, irmãos, o Senhor fala a respeito das obras. Em segundo lugar, Sardes tinha obras imperfeitas. Verso 2, parte C. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Se não estão perfeitas, portanto, estão imperfeitas. Para facilitar, esse é o título que eu coloquei aí, né? As obras da igreja de Sardes eram obras imperfeitas. Note o momento perfeito do verbo, encontrar. O Senhor procurou, mas não encontrou as obras dos crentes de Sardes perfeitas, porque elas eram imperfeitas. O termo perfeito é o particípio perfeito, que significa preenchimento, cumprir, ser preenchido. As obras dos crentes de Sardes não tinham a aprovação divina, porque, evidentemente, não eram geradas pela fé genuína. Irmãos, nem sempre o que se realiza na igreja é pela fé genuína. Tem gente que vai para a igreja porque gosta de pregar. Tem gente que vai para a igreja porque gosta de cantar e lá tem oportunidade para cantar. Se você tirar ele do louvor, ele vai embora. Se você não deixar ele pregar, ele vai embora. Observe, na sua igreja, seja ela qual for, tem pessoas que só vêm para a igreja se estiverem escaladas para fazer algum trabalho. Observe isso para você ver. Tem oficiais que só vêm na igreja no dia que estão escalados para ir ao púlpito. Se ele não for escalado para ir para o púlpito, ele não vem para o culto também não. Porque ele só vem para ser objeto de destaque. Se não houver destaque, ele não vai vir, simples assim. Não é? Infelizmente, essa é a realidade, irmãos. É a realidade. Muitas pessoas vêm para a igreja simplesmente pela oportunidade que têm de fazerem alguma coisa e de mostrarem os seus talentos. Isso acontecia na igreja de Sardes. Não é? Faziam, mas não faziam pelo motivo ou pela fé genuína. O que é censurado não é a quantidade das obras, mas a qualidade das obras desta congregação, das obras desta igreja. Fazia. Podia até fazer muito, mas não tinha qualidade. Isaías, capítulo 29, verso 13, diz assim: porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, isso já acontecia, irmão, lá no tempo do profeta Isaías, né? Pessoas que honram a Deus só de lábios, só na aparência, mas na realidade estão muito distantes do Senhor. Era isso que acontecia aqui com esta igreja. E o Senhor ordena à congregação que seja vigilante. Verso 2, parte A. O Senhor diz assim: sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Então veja bem,
nota-se pela redação que ainda havia um remanescente fiel. E o Senhor diz: ser vigilante, tenha cuidado, para que também estes não morram. É mais ou menos isso, uma tradução que nós poderíamos ser mais aproximada da realidade. Até o menor vestígio da vida que restava em Sardes estava prestes a morrer. Veja bem, a igreja no geral estava morta. Tinha um pequeno remanescente, mas que também já estava se ultimando, já estava na UTI, já estava prestes a morrer. Os valores que ainda permanecem continuam a declinar. Essa é a mensagem. O pequeno valor que você ainda tem está caindo, está declinando e vai terminar. É mais ou menos esse o contexto. Quando Jesus proferiu este mandamento, tempos verbais os descrevem como algo que estava prestes a morrer no passado e continua o processo até o presente, com a possibilidade iminente de perder o último sinal de vida. O perigo era tamanho que o Senhor estava vendo o momento em que o último suspiro seria dado por esta igreja. Finalmente, o Senhor diz que ainda resta algumas poucas pessoas. É uma ênfase muito grande que é dada nesse texto, irmãos. Algumas poucas pessoas existem aí que não contaminaram as suas vestes. O Senhor está dizendo no verso 4, parte B, que ainda resta um pequeno remanescente ali que não contaminou as suas vestes. A coisa terrível sobre o caso é que apenas uma pequena minoria de crentes da igreja de Sardes levou uma vida de separação do paganismo e do mundo. Uma parcela pequena. O restante estava na igreja, aquilo que nós chamamos um pé na igreja e outro no mundo. E não se engane, que em nossos dias não é muito diferente. Não é? Você vê que os costumes todos do mundo, eles estão adentrando as igrejas. A igreja de Sardes tinha a reputação de estar viva, de ser vibrante, mas apenas alguns dos seus membros viviam de acordo com essa reputação. A maioria de seus membros eram uma contradição do que eles, como uma igreja, pretendiam. Eles pretendiam ser uma igreja vibrante, uma igreja poderosa no Senhor, mas não eram. Eram exatamente o contrário disto. Muito bem. O Senhor traz também, irmãos, um conselho a esta igreja, como a todas as outras. Observamos que todas as igrejas foram aconselhadas. E a igreja de Sardes também foi. O Senhor também trouxe uma palavra de conselho para esta igreja. Estes versos contêm uma grande exortação do Senhor para a Assembleia de Sardes e para todos os crentes, incluindo eu e você, incluindo a igreja de hoje. É importante observar os tempos verbais em cada exortação. Aquilo que eu disse que vou explorar e que não vou citar o grego. A partir disto é possível obter a ênfase que o Senhor coloca em todas as ações que os crentes deveriam empreender. E ele começa
primeiro ponto da exortação, ele diz: seja vigilante. Nesta primeira exortação, o Senhor combina um presente imperativo, voz do meio, com a voz presente e ativa do verbo. Essa combinação verbal produz um imperativo perifrástico. A ideia é: para seu próprio bem, fique ou seja vigilante. A expressão seria essa: para o seu próprio bem, fique vigilante, ou seja vigilante. A exortação é que eles acordem da sua anestesia espiritual e continuem a observar o que no início aprenderam. Talvez a exortação acima mencionada tenha uma conotação histórica. Às vezes que os habitantes de Sardes sucumbiram sob seus inimigos, conforme relatamos na história, e relatamos aquela história pela afirmação que faríamos aqui, foi principalmente devido ao descuido dos seus guardas. Às vezes que a igreja sucumbiu, a cidade sucumbiu, é porque ela não foi vigilante. E o Senhor aplica isso aqui para a igreja. E diz assim: como Sardes sucumbiu, os jônicos invadiram a cidade, porque os guardas não foram vigilantes, assim também você, igreja, seja vigilante. A localização geográfica privilegiada da cidade fez com que seus vigilantes negligenciassem as suas responsabilidades. O atalaia não deu a atenção devida. Assim, Sardes caiu na posse de Ciro o Grande em 549 a.C. Ciro tomou a cidade. E mais tarde, igualmente, caiu nas mãos de Antíoco o Grande, no ano de 195 a.C. Por falta de vigilância, por puro descuido, não é? Falta de atenção. Tanto os crentes de Sardes quanto os de hoje cometem o erro recorde de parar e observar o inimigo. Tal atitude pode produzir uma lamentável calamidade espiritual e até a morte, como foi o caso de Sardes. A vigilância constante dos inimigos, que o crente é o melhor antídoto para a segurança espiritual. Quer estar seguro espiritualmente, esteja atento para os laços que o inimigo apresenta diante de nós. Aquelas questões, irmão, você às vezes está até numa roda de amigos, e o cara diz: não, o que é que tem? Você está aqui só entre os amigos, o que é que tem que você faça isso, que você faça aquilo, e assim, e aí começa. Não é? Você está aqui entre os seus amigos. São laços do diabo que fazem parte do cotidiano da nossa vida. Exortação ainda, segundo passo da exortação. Ele diz: seja vigilante, mas ele diz: seja firme, e afirmar as outras coisas que devem morrer. O verbo afirmar é a voz ativa, que significa fazer firme, que significa fortalecer. Fortaleça os que ainda estão aí. Esta forma verbal sugere a urgência da ação. Os crentes de Sardes tiveram que agir de forma decisiva e urgente. Diz o texto: as outras coisas, melhor ainda, as coisas que restam, poderia ser parafraseada como: aqueles que ainda sobrevivem, tenha cuidado deles.
no texto grego, é um plural neutro que contempla coletivamente tanto as coisas quanto os indivíduos que dentro da comunidade cristã de Sardes poderiam reter traços de verdadeira piedade. Cuide destes, que ainda são pios, que ainda são cristãos, que ainda estão fiéis, que ainda não permitiram manchar as suas roupas. Cuide destes. As coisas ou indivíduos acima mencionados estavam prestes a morrer no passado e continuaram à deriva, arriscando-se completamente, como corpo que é invadido por uma doença ou planta que é atacada por uma praga. É essa a comparação que o Senhor faz. É como se a doença estivesse instalada e estivesse matando. É como se a planta tivesse uma praga que a está destruindo. Irmãos, as duas exortações anteriores são porque o Senhor procurou as obras dos crentes de Sardes e não as encontrou perfeitas diante dele. Evidentemente, as obras desses crentes não eram o produto da fé, mas da carne, do seu próprio egoísmo. E, portanto, não continham a qualidade que agradava a Deus. Terceira exortação. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Esta é a terceira exortação. A palavra lembre-se é a voz ativa e imperativa presente. O presente sugere que a ação continua a lembrar. A exortação é, sem dúvida, um chamado para persistir fundamentalmente. Os crentes de Sardes tinham recebido o evangelho pela fé, mas eles não persistiram em desenvolver espiritualmente pela sua fé. Essa negligência causou o esquecimento da necessidade de manter uma relação pessoal com Cristo, que é a mesma coisa que a igreja precisa fazer nos dias atuais. Para você compreender melhor isso, você pode ler Romanos 10, 17, 1 Coríntios 4, 7, Gálatas 5, verso 7, Colossenses capítulo 2, verso 6, entre outros textos que a palavra nos traz. Os verbos aqui colocados, você recebeu e ouviu, devem ser observados cuidadosamente. O primeiro é o momento perfeito e sugere uma ação completa com resultados duradouros. O segundo é um auristo indicativo que aponta para o evento histórico quando os crentes de Sardes ouviram o evangelho que gerou suas vidas, ou que gerou em suas vidas a fé que os colocaram em Cristo. É como se ele estava dizendo: volte à fé anterior, a fé que você tinha no início. Renove a sua fé. O crente recebeu o dom da salvação pela fé em Cristo e o selo da presença do Espírito Santo na mesma base. Lembrar constantemente tanto o dom da graça recebido pela fé em Cristo, quanto as instruções recebidas sobre a prática da fé devem ser um assunto prioritário na vida do crente. E deveria ter sido também na vida dos crentes de Sardes.
quarta exortação que o Senhor traz para essa igreja. Diz ele, e guarde, e guarde. É o imperativo presente, uma voz ativa que significa salvar, assistir, manter. Mantenha a fé que você teve no início. Mantenha a fé que você teve ou que você tem. O tempo presente sugere ação contínua. Continue guardando. Cuide todos os dias dessa sua fé. A referência parece ser para as coisas ou pessoas que ainda viviam em Sardes. Ou seja, coisas de algum valor espiritual e pessoas com sensibilidade e inclinação para as coisas de Deus. Esse testemunho teve que persistir até o julgamento de Deus ser evitado. Quinta exortação. Arrependa-se. Arrependa-se. É a quinta exortação. Este verbo é imperativo, uma voz ativa e sugere a realização de ações urgentes. Equivale a dizer, arrependa-se imediatamente, arrependa-se agora, mude a sua vida nesse instante, torne-se fiel a Deus agora, neste momento. O verbo arrependimento significa uma mudança na maneira como você pensa, acompanhada de uma mudança no seu comportamento. É o arrependimento tradicional, como nós tratamos, que consiste numa mudança. O Senhor está dizendo a essa igreja, mude. Mude. Retorne à sua fé. Seja vigilante, seja firme. Lembre-se do que você aprendeu. Guarde isso. Os crentes de Sardes precisavam urgentemente se arrepender da forma como tinham usado a riqueza espiritual que haviam recebido através do evangelho da graça e instrução da palavra de Deus. O arrependimento a que eles são chamados não foi um simples reconhecimento de que eles estavam fazendo algo errado, mas para trazer uma mudança de curso que os aproximasse de Deus. O Senhor está dizendo, mude o rumo da sua vida e volte para a minha presença. É esse o conceito aqui apresentado. E o Senhor também faz uma advertência a Sardes, além de tudo mais, não é? Ele faz essa advertência aqui a esta igreja. Diz assim, bem, se você não navegar, eu vou chegar em cima de você como um ladrão, a linguagem de hoje. E você não vai saber a que horas eu vou vir em cima de você. O Senhor está falando aqui, irmãos, do seu retorno. Ele está falando da segunda vida e ele está dizendo que vai vir e que a igreja não sabe o dia nem a hora em que ele vai chegar. Ele vai vir de repente. Ele diz aqui, eu vou vir como vem o ladrão, que você não espera e a hora que você não espera, eu vou chegar. E isso leva-nos a pensar assim, como é que eu estou vivendo? Como é a minha vida? E se o Senhor voltar agora, eu vou ou eu fico? Ele me leva ou ele não me leva? Qual é a comunhão que eu estou tendo com ele? Qual é o meu nível de espiritualidade para com ele? É isso que ele está alertando a igreja aqui.
com estas palavras solenes, ele é Senhor, adverte a sua igreja, no caso aqui a igreja de Sardes, do perigo que enfrentam. A expressão, se não velas, é uma condicional da terceira classe, no qual o modo conjuntivo que completa a condição como possível é usado. A cláusula contém, na verdade, um aviso sério aos leitores e poderia ser parafraseada assim. Portanto, se você realmente não acordar imediatamente, eu virei como um ladrão e você não será capaz de reconhecer que tipo de tempo será quando eu chegar a você. Vou repetir isso, viu, irmãos? Vou repetir isso. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: portanto, se você realmente não acordar imediatamente, eu virei como um ladrão e você não será capaz de reconhecer que tipo de tempo será quando eu chegar a você. Observe que o texto diz: eu venho em cima de você. Estupor espiritual os tornaria insensíveis na obra de Deus. Eu vou chegar em cima de você como um ladrão. É isso que o texto diz. O texto grego diz assim, numa tradução bem literal: eu virei como um ladrão. Essa expressão denota surpresa. Este símile é usado repetidamente no Novo Testamento com referência à segunda vinda de Jesus Cristo. Por exemplo, em Mateus 24, 43, Lucas 12, 39, 1 aos Tessalonicenses, capítulo... Desculpe, irmãos, entrou esse negocinho aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, 2 Pedro 3, 10, Apocalipse 16, 15. Então, essa advertência, ela está expressa em toda a Bíblia. O aviso é extremamente enfático, como diz a seguinte frase: e você não saberá a que horas eu irei até você. Linguagem de hoje. O verbo você vai saber é o aoristo conjuntivo que, quando precedido pelo duplo negativo, enfatiza que algo não vai acontecer. A frase poderia ser posta desta forma: eu virei como um ladrão e você nunca saberá que tipo de tempo será. Então, essas todas são as traduções possíveis que nós poderíamos ter. Porém, há ainda santos e fiéis em Sardes. Tem um remanescentezinho que está morrendo, mas ainda está pulsando. O coração ainda está batendo, não é? Está numa situação terrível, mas o coração ainda bate. É esse o conceito propriamente dito aqui daquela igreja naquele momento. Mas você tem algumas pessoas, poucas em Sardes, que não mancharam seus vestidos. Mas lá destaca um forte contraste com o que foi dito acima. Verdade. Ele era uma minoria, mas havia um fiel remanescente, como já disse. Um fiel remanescente de Sardes que não tinha contaminado suas roupas. Ou seja, ele estava em santidade diante do Senhor. A língua lembra a inscrição encontrada na Ásia Menor, proclamando que roupas manchadas desqualificavam o orador e desonravam a Deus. Então você vê que também aqui nas vestiduras brancas havia um significado especial
para o povo de Sardes. Mancha na roupa branca era um sinal de desonra. E o Senhor está dizendo, ainda restam uns pouquinhos que não mancharam as suas vestes, que ainda não desonraram. Os demais já o fizeram. Mas o mérito do fiel remanescente de Sardes foi que, nos dias de contaminação geral, Sardes tinha permanecido puro. Muito pouco se sabe sobre a igreja de Sardes, mas durante a segunda metade do século II, havia um homem conhecido como Meliton, que é esse que está aí, né? Meliton era pastor de Sardes, que terminou por toda a Ásia Menor como um servo dedicado de Deus que não manchava as suas roupas. Portanto, entre esses remanescentes, nós temos uma figura histórica muito proeminente lá da igreja de Sardes. O outro aspecto que já disse, mas vou colocar aqui, né? O Senhor diz, e eles devem andar comigo em roupas brancas, pois eles são dignos. Aqui, o Senhor faz novamente o uso da figura conhecida na cidade, que aqueles que são honrados, aqueles que são fiéis, devem se vestir de branco. Não tem mancha, não tem desonra. E o Senhor está mostrando que estes que forem fiéis deverão se vestir de branco. O verbo andar, já que nós estamos nesse estudo especificamente, analisando muito tempo verbal, o verbo andar é o futuro indicativo, uma voz ativa e sugere uma realidade que terei sua realização segura. A frase expressa comunhão íntima e pessoal comigo. O Senhor está dizendo que aqueles que forem fiéis estarão com Ele. A expressão em roupas brancas fala da pureza e santidade que Deus exige para que alguém venha à sua presença. Devido à recusa em contaminar suas roupas, enquanto sob grande pressão cultural, Cristo substituirá suas roupas humanas, não por outras que são brancas pelo julgamento divino. O remanescente fiel experimentará a perpetuidade da sua antiga vida de separação terrena e vão desfrutar da companhia pessoal de Cristo. E isto fornece um amplo incentivo para a fidelidade contínua dos poucos de Sardes que se mantinham firmes diante da onda de apatia que tomou conta da maior parte da igreja. E também para nós hoje. Também para nós hoje. Não é? Então essa palavra é de incentivo também para nós. Roupas brancas, símbolo de dignidade. E o Senhor completa lá. Vão se vestir de roupas brancas porque eles são dignos. Eles são dignos e por isso vão se vestir de roupas brancas. Essa frase, dignidade, não se refere à dignidade absoluta. Todo ser humano é digno das bênçãos de Deus. Há, no entanto, uma relativa dignidade atribuída aos santos em Cristo. E nós podemos ver isso em Lucas capítulo 20, verso 35, Efésios 4:1, Filipenses 1:27, Colossenses 1:10, 1 aos Tessalonicenses 2:12, 2 aos Tessalonicenses 1:5. O crente não tem méritos pessoais que lhe permitam agradar a Deus por si mesmo. O cristão deve apelar a Cristo, já que só Ele é digno
diante de Deus, o Pai Celestial. Muito bem. O desafio, e aqui vamos terminar, né? Vamos terminar. O desafio à igreja de Sardes. O Senhor diz: aquele que superar deve estar vestido com roupas brancas. O vencedor. Em outras igrejas ele usou o termo vencedor, né? Aqui ele diz aquele que superar. Isso pode ser uma repetição em razão da ênfase ou uma extensão da promessa do verso de número 4. O vencedor será vestido com roupas brancas como exposição de festas, conforme Eclesiastes 9:8. E vitória final, conforme Apocalipse 7:14, 19:14. É também um prêmio apropriado para aqueles que rejeitaram a corrupção de Sardes e um reconhecimento público de fidelidade a Cristo. E prossegue o Senhor na sua promessa e desafio e diz: eu não apagarei o nome deles do livro da vida. Não apagarei o nome dele do livro da vida. Essa declaração expressa a segunda promessa do Senhor ao fiel remanescente de Sardes. Nos tempos antigos, os nomes daqueles que morreram fisicamente foram apagados dos livros ou registros da cidade. Aqui também há uma representatividade do que era comum. As autoridades só mantiveram os cidadãos vivos no padrão. Na mesma forma, apenas os nomes daqueles que têm vida espiritual permanecem escritos no livro da vida, porque depositaram a sua fé e confiança na pessoa de Jesus. Assim, nos fala João na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 1. O crente em Cristo tem a garantia absoluta da palavra do Senhor. Ele promete: e eu não vou apagar seu nome do livro da vida. E mais, irmãos, ainda tem uma promessa aqui, não é? Uma promessa de confissão. O Senhor diz assim: e eu vou confessar seu nome diante de meu Pai e diante dele seus anjos. O Senhor está dizendo: fulano, beltrano, eu vou confessar você diante do meu Pai. Esta é a terceira promessa do Senhor aos fiéis remanescentes. O verbo vou confessar é o futuro indicativo, uma voz ativa que significa confessar, reconhecer, concordar. O Senhor está dizendo: eu vou reconhecer você, vou confessar você, vou concordar com a sua fé. O Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 10, verso 32, algo que tem muito a ver com esse texto. Pressionados pelo ambiente religioso-cultural, ambiente muitos em Sardes provavelmente se envergonharam de testemunhar a sua fé em Jesus Cristo. Aos fiéis remanescentes que não tiveram medo de exaltar o nome de Cristo, o Senhor promete que ele lhe confessará no céu. Confissão deve significar reconhecimento de que pertencem a Cristo e, portanto, foram aptos a participar da sua glória eterna. Colossenses, capítulo 1, versos 12, fala a esse respeito. Como nas outras cartas, o Senhor faz um apelo solene ao indivíduo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas. Todas as igrejas tiveram uma palavra como essa. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em última análise, a responsabilidade é sempre pessoal. Uma congregação nunca será melhor do que os membros que a compõem. O Espírito fala com as igrejas através do apóstolo, mas a mensagem é pessoal para cada componente da assembleia e também individualmente para cada um de nós hoje ainda. Queridos, que o Senhor nos abençoe neste momento e que nos permita conhecer mais da sua palavra para que possamos permanecer fiéis a Ele. Que Ele nos abençoe ricamente. E a palavra está com o nosso irmão Lindenberg. Amém. Glória a Deus pelo estudo. Estamos chegando ao fim de mais um estudo. Queria saber se algum irmão tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Pode ficar à vontade. Pastor, a respeito dessa parte B do 5 aí, né? Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Muitos Sim. aproveitam desse texto aí fora de contexto, né? Como o pastor já falou aí, né? Uhum. Para dizer que tem margem para que a pessoa possa perder a salvação, não é isso? Exatamente. Exatamente. É como se Deus estivesse lá botando e tirando, botando e tirando, botando e tirando, né? Mas não é esse o contexto, não. Né? Não é esse o contexto, não. Tá certo? Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, acabou. Porque a fé, quem nos dá é Deus. Né? Então não tem perigo nenhum. Não é? Agora eu entendo perfeitamente a sua colocação e já tenho ouvido alguém dizer isso mesmo. Não é? Não, é porque você pecou, Deus risca. Aí você se arrependeu, Deus escreve de novo. Isso não existe. Né? Não é esse o contexto, não. Mais algum irmão quer fazer alguma observação? Pastor, tem algum recado a dar? Somente lembrando os irmãos, teremos culto de manhã, não é? Eu vou estar ensinando de manhã, pastor Davi vai estar pregando no culto à noite. Né? E o outro domingo a gente avisa posteriormente, porque também vai entrar aí as questões de eleição, né? E a gente vai ver ainda, né? Costumeiramente a nossa igreja não tem culto dia de eleição, em função de que a festa é na porta da igreja, né? Seja que for que ganhe, a festa é lá, né? Mas isso aí a gente avisa depois. A gente vai ver ainda como é. Só lembrar o culto de domingo, né? De manhã e... Beguinha. Oi. Desculpa. Pode falar, Vanusa. Posso? Pode. Também lembrar, eu queria saudar os irmãos com a paz do Senhor e lembrar também que a nossa sala funciona, vai continuar funcionando às 10 horas da manhã, tá certo? Quem não puder assistir o culto e quiser participar conosco, será um prazer. Até como a gente deixou combinado, assim, como o Jorge havia falado, né? Assim, se for transmitido, para não ficar um culto paralelo, a gente suspende. Mas, por enquanto, a gente está seguindo. E também, eu não sei se Saul avisou, que eu não entrei bem no comecinho, a respeito que hoje é aniversário de casamento de Sebastião e Lousa. São 60 anos de casamento, e se os irmãos puderem dar uma ligadinha, orar por eles, né, seria bem interessante. A gente ligou para ele, ele ficou muito feliz, ele e Lousa. Vanusa, Também hoje é o manda, aniversário por de favor, Jair.
Manda o número Jair? deles. O número dele para gente ligar. Eu vou Tá botar certo. no grupo o telefone dele agorinha, Isso. tá? E também Jair, né, de Lagoa Seca, que eu tô vendo que ele tá aí, hoje é o aniversário dele. Não é isso, Jair? Não é seu aniversário Parabéns. hoje? Isso. Parabéns, que Deus te abençoe, Jair. Parabéns. Muitos anos de vida. Pronto, era só essa minha palavra. Um abraço para os irmãos. Amém. Boa Parabéns, palavra. Jair. Deus te abençoe. Amém. Zélia, quer falar alguma coisa? Não, era só dizendo para botar o número para a gente falar com o irmão, mas o pastor disse que vai colocar agora. Amém. Parabéns, irmão. Fica à vontade. Amém. Amém. Ótimo. Amém. Ah, então vai ter de manhã, a transmissão vai acontecer pela manhã? Ah, tá certo, gente, tá bom. Então eu vou avisar para a turma que a gente vai cancelar os nossos cultos, né? Não é bom assim, Saul e Jorge? Porque vai ser transmitido, Pronto, tá né? certo. Ah, tá joia, porque o combinado seria esse, que era até não haver transmissão. Tá bom, valeu, obrigada, Otto. Graça e paz também, então a UPA também cancela e fica todo mundo na transmissão, né? Quem não for presencialmente fica com a transmissão. Amém. Ok, Alana. Só lembrando os irmãos que ainda não fizeram a inscrição para os cultos, né? Que façam, né? Porque chega um determinado número que vai ser esgotado e fecha a inscrição, né? Quem não fez ainda e deseja ir, faça a inscrição. Os links estão lá no grupo, né? Presbiteriano, né? Se você não está no grupo, né? Peça para alguém enviar o link para você que está no grupo, né? Para você poder fazer a sua inscrição. Amém? Vamos ter uma palavra de oração final, né? Vamos orar, inclui aí o casamento do irmão Sebastião Minervino, aniversário, também o irmão Jair, que Deus possa estar dando muitos anos de vida, né? Abençoando ele, que ele possa servir mais e mais ao Senhor. Vamos orar. Amém. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais um culto realizado. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, nos encontrar, Senhor, nesse fiel remanescente, Senhor, que, ó Pai, impõe a tua palavra, a tua fé, ó Pai, que nós possamos, Senhor, ter as nossas vestes brancas, Senhor, para que assim tu possas, Senhor, nos contemplar. Nós sabemos de nós mesmos, nós não conseguimos, mas tu já providenciaste, Senhor, já mandaste o teu filho amado que veio a este mundo, ó Pai, sofreu, foi levantado até a cruz, morreu, mas não ficou ali e ressuscitou. Sede conosco, ó Pai, nós te agradecemos, sede com o irmão Jair, abençoa o irmão Sebastião Minervino, a irmã Lousa, Senhor, que eles possam completar mais e mais anos de vida e também de casamento. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, amado. Até a próxima transmissão. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes
vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos